desperate for you. I surrender. My soul as mercy and grace unfold. Hunger and thirst, I hunger and thirst. Arms stretched wide, I know you hear my cry. Speak to me now. Speak to me now. I surrender. I surrender. I wanna know you, Lord. I wanna know you, Lord. I surrender. Surrender. I wanna know you, Lord. I wanna know you, faz de mim a sua vontade, Senhor.
O seu vento me guiou na visão que mudaria minha história, minha vida. Quantas mãos escreveria o seu anjo me guiou com a brasa do altar me tocou. O pecado, o seu sangue perdoou. Os seus lábios o Senhor purificou. Senhor, eis-me aqui, envia pra mim. Vou pra onde o teu vento soprar. Não preciso entender, meu chamado é maior que a minha própria vida. Senhor, eis-me aqui, envia pra mim. Vou pra onde o teu vento soprar. Não preciso entender, meu chamado é maior que a minha própria vida. Quem tem posto a mão no arado não pode mais olhar para trás, pois quem no arado põe a mão, trabalho sempre perto, tem serviço e profissão. Quem tem posto a mão no arado não pode mais olhar para trás, pois quem no arado põe a mão, trabalho sempre certo, tem serviço e profissão. Lança a semente, espalha pelo chão, planta sua terra, faz do trabalho sua guerra. Quem em Cristo põe a vida não pode mais olhar para trás, pois quem ao mestre deu a mão, trabalho sempre certo, tem serviço e profissão. Prega a palavra, ensina ao seu redor. Prega a palavra, ensina ao seu redor. Quem em Cristo põe a vida não pode mais olhar para trás, pois quem a Cristo deu a mão, trabalho sempre certo, tem serviço e profissão. Ok, Mateus capítulo 3 e o versículo de número
11. Meus irmãos, antes de ler esse texto bíblico, quero dizer a vocês que nós vamos estar falando na noite de hoje sobre o avivamento missionário, ok? Avivamento missionário. O que é um avivamento missionário? E este texto bíblico, ele vai mostrar um pouco a respeito deste avivamento. O versículo diz assim: E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, ou maior, dependendo da versão, do que eu, cujas alpacas ou sandálias não sou digno de levar ou de desatar, desamarrá-la. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ok? Esse texto bíblico, ele vem um pouco antes de Atos dos Apóstolos. Capítulo 2, capítulo 1, capítulo 2, onde fala a respeito do derramamento do Espírito Santo. Então, por isso, eu quis ler este texto bíblico, até porque é interpretado, a hermenêutica de muitos, ela não é verdadeira. Inclusive, dias atrás, ainda estava ouvindo, 10 minutos que eu ouvi um pastor pregar, ele cometeu um erro hermenêutico neste versículo, quando ele usou. Então, muitas pessoas acabam interpretando de uma forma errada. Nós estamos vivendo um momento muito difícil. Eu vejo que esse momento da igreja é o momento mais difícil que a igreja tem enfrentado. Talvez você possa olhar lá para a igreja pré-apostólica, apostólica e entrar nos séculos vindouros, no período negro, e dizer que talvez aquele fosse o pior pelas perseguições desencadeadas, mortes. Nós estamos ouvindo ultimamente o alarido de um avivamento, um bramido de avivamento mundial. Isso é bom? É bom. Claro que é bom, o avivamento é muito bom e é o que nós queremos. Porém, o avivamento que nós estamos ouvindo, já de alguns anos, isso não é de uma semana atrás, mas de alguns anos, é um avivamento perigoso. Um avivamento perigoso. Eu nem estou dizendo aqui um derramar do Espírito Santo, porque o derramar do Espírito Santo, ele não é perigoso. Mas o avivamento que está despontando por aí, é um avivamento perigoso. Porque é um avivamento criado pelo homem. E tudo aquilo que é criado pelo homem é perigoso. Então, o que nós vimos observando ultimamente é um avivamento perigoso. Eu estava dias atrás conversando com alguém, não vou mencionar nome aqui, até porque está sendo gravado, a respeito desse avivamento, vamos chamar assim, desse movimento. E eu comentei algo a respeito quando me perguntou qual era a minha posição. Normalmente, pastor conversa com outros pastores, principalmente quando surgem alguns movimentos mundiais. Movimento em algumas nações, e a gente acaba conversando a respeito do que um acha a respeito desse movimento. Alguns pastores na área apologética e
eu dei a minha opinião a respeito do que eu acho desse movimento que vem acontecendo já de algum tempo aí. E não sei se foi hoje ou ontem, acredito que foi hoje, no fuso nosso, mas no fuso de outro país foi ontem. Eu recebi aí uma mensagem, e depois fui ler, realmente é de um pastor norte-americano, que profetizou há 17 anos atrás a respeito de um movimento, de um avivamento. E agora ele retificou aquilo que ele disse há 17 anos. E aquilo que eu vinha conversando com alguns pastores, era o que eles perguntaram para mim o que eu achei da profecia dele de 17 anos, o que ele falou agora, o que eu achei. E eu achei que tem muito fundamento na profecia dele, no que ele disse a respeito desse movimento mundial que vem acontecendo, que é muito perigoso. É muito perigoso. Aí, eu posso dizer, há os benefícios? Sim, há. Há algo bom? Sim, há algo bom. Como no Brasil agora, muitos estão conhecendo agora, mas já vem de 18 anos, esse movimento apenas mudou de nome. E o ano passado aconteceu o primeiro com um novo nome nos Estados Unidos, em Orlando, e agora no Brasil. E eu sempre digo, é melhor você encher um estádio de cristão do que um estádio de muçulmano. Com certeza, você lotar 3 estádios de cristãos do que 3 estádios de muçulmano. Lógico que é preferível isso. Mas o avivamento, o derramamento do Espírito Santo é diferente. Acontece de uma forma diferente. E o perigo é que muitas vezes, na maior parte das vezes, é reunido jovens. E uma boa parte dos jovens, não vou generalizar aqui, mas vamos dizer 90%, ou um pouquinho mais dessa porcentagem dos jovens, são levados por movimentos, por barulho, por êxtase. E esses movimentos, essas conferências, enchem a cabeça e eles saem de lá em transe. E acaba dando muito problema para os pastores locais, porque eles chegam cheios de avivamento e querendo conquistar o mundo, mas não estão preparados para isso. E o pastor conhece as suas ovelhas, e aí o pastor vai ensinar, dizer, você não está preparado. E muitas desses se voltam contra o pastor. E aí procuram movimentos por aí, movimentos à parte, e se introduzem nesses movimentos, e aí vem muitos problemas. Então, o avivamento bíblico é diferente. E o avivamento, o derramamento do Espírito Santo, e nós temos muitos acontecimentos, foram diferentes do que a gente presencia na atualidade. Então nós devemos tomar muito cuidado com esses pseudos derramamento do Espírito Santo. Muito cuidado daquilo que nós vemos, assistimos, daquilo que nós postamos, compartilhamos. E muitas pessoas têm uma facilidade de copiar e colar. Não é assim? No computador, Ctrl+C, Ctrl+V. Então nós temos uma facilidade também de dar um Ctrl+C, um Ctrl+V, copiar e colar, sem antes nós analisarmos realmente a procedência desses movimentos, a procedência dessas diretorias, coordenação desses movimentos. Então é perigoso, tome muito cuidado com isso. Depois lá na frente vem um escândalo e você fica com vergonha porque você ajudou a propagar algo que talvez não era bem aquilo. Então nós devemos tomar cuidado. Mas grandes movimentos, tantas pessoas se converteram. Nós presenciamos isso há muitas décadas atrás, de grandes conferências de pessoas, de fazer conferências na África principalmente. Na África, de milhões, a gente ouve
Não vou citar nomes aqui de evangelistas, mas eu estou falando de algo que eu conheço. Evangelistas que reúnem milhões de pessoas e depois anunciam que centenas de milhares se converteram. Aí você vai lá na região, onde estão essas centenas de milhares nas igrejas? No Brasil, quantas vezes ouvimos cruzadas evangelísticas em algumas cidades, pessoas dizendo, se converteu, 10 mil pessoas. Aí você vai nas igrejas, onde na cidade toda não tem 10 mil pessoas nas igrejas. Então, cuidado com fake news de alguns evangelistas que anunciam que tantas pessoas se converteram. Agora, nesse movimento que teve no Brasil, pessoal, alguém anunciou lá em um estádio. Nesse exato momento, o presidente da República está aceitando Jesus. E o povo foram ao brado de alegria. Bolsonaro, só que eu sei, já aceitou Jesus com uma meia dúzia de vezes. Se batizou lá no Jordão, o batismo dele foi no Jordão, o meu foi no riozinho, numa cachoeira, dele foi no Jordão. Então as pessoas não entendem. Bolsonaro, lá na Índia, não sei se é na Índia, onde foi lá, até água lá na cabeça de umas estátuas ele lançou. Se converteu num culto, acho que de final, começo de ano agora, lá no palácio. Se converteu. Então ele sempre está se convertendo. Só que as pessoas que não têm conhecimento, as pessoas saem propagando isso. E os organizadores vão embora dizendo, o presidente da República, ganhamos ele para Jesus. Não sabe, o presidente já se converteu um monte de vezes. Estão entendendo? Esse é o cuidado que nós devemos ter. Esse é o cuidado que nós devemos ter. O que é o avivamento? Antes de falar sobre o derramamento, o verdadeiro avivamento bíblico, eu vou falar alguns que aconteceram em séculos passados. Bem, no século XV, um pouco antes da Reforma Protestante, e 100 anos após John Hus, se levanta um movimento chamado Moravianos, na Alemanha Ocidental, que hoje essa região é Tchecoslováquia. Os morávios. O movimento, 100 anos após John Hus, eram discípulos das pregações de John Hus, grande evangelista, que profetizou dizendo, matem o ganso, na língua dele, e daqui 100 anos se levantará o cisne, e esse vocês não matarão. E realmente, queimaram John Hus, e 100 anos após se levanta Martim Lutero, o cisne, e teve morte natural. Então ele profetizou, 100 anos após se cumpriu. Então esses moravianos, eram seguidores das pregações de John Hus. Em 1727, houve um grande avivamento na Europa Ocidental, um grande avivamento. E desse avivamento, 2 jovens, os irmãos moravianos, sentiram de fazer missões quando tiveram conhecimento que em uma ilha na Índia, havia uma região, essa ilha na Índia tinha 2.000 pessoas que eram escravos de um britânico, um senhor britânico, que ele resgatou 2.000 pessoas do leste africano, da floresta da África, e eram escravos dele. Ele era agricultor e era um ateu, e ali ele tinha 2.000 africanos escravos. E esses 2 irmãos, com 20 anos, frutos desse avivamento, desse derramamento do Espírito Santo, sentiram de fazer missões nessa região. E entraram em contato com esse britânico e disseram para ele se eles poderiam ir para evangelizar esses escravos, porque não tinha quem pregar para eles, 2.000 escravos. E esse ateu, ele disse assim, não quero que vocês venham falar essas coisas aqui.
E eles começaram a orar juntamente com a igreja, aquele avivamento, aquele derramamento do Espírito Santo, pessoas se convertendo nas ruas, os bares se fechando, milhares de conversões em massa. E eles então oraram e tiveram uma ideia. Entraram em contato novamente com esse britânico, agricultor, ateu, e disseram para ele assim, é o seguinte, já que o Senhor não quer que nós vá para pregar, nós podemos ir como seus escravos, ser escravo na sua fazenda? Ele disse, sim, se é para vir como escravo, para trabalhar aqui, pode vir. Mas nem a passagem eu vou pagar. Ele disse, não tem problema, nós pagamos nossa passagem e vamos como escravo. E foram para ser escravo nessa ilha, na Índia, para evangelizar esses escravos. O que é isso? Isso é avivamento. Que eu quero que vocês entendam, isso é avivamento. Todo avivamento, ele está baseado, sabe em quê? Em conversão de almas. Não existe um avivamento sem conversão de almas. Não existe. O que é avivamento? O avivamento é conversão de almas. Então, quando alguém perguntar para você o que é avivamento, diga, avivamento é alguém se converter. Se você faz um evento aqui, e o fogo cai, como nós usamos esses hebraísmos, né? E o fogo cai na igreja, mas ninguém se converte. Isso não é avivamento, isso é um movimento. Avivamento, ele vem com salvação de almas. Ah, mas houve um avivamento sim, pastor, um derramamento do Espírito Santo. É gente falando em línguas estranhas, profetizando e pulando. Houve salvação de almas? Não, então isso não é o avivamento. O avivamento tem que ter salvação de almas. Todos os avivamentos da história dos moravianos na Alemanha, em 1727, veio em multidões de pessoas se convertendo. Nessa mesma época, no século XVIII, em 1703, agora não na Alemanha, na Europa Ocidental, mas na Nova Inglaterra, que na época era Nova Inglaterra e que hoje nós conhecemos como os Estados Unidos da América. Na época, a colônia da Inglaterra, Nova Inglaterra, em 1703, estava se levantando um homem que é considerado o pai do avivamento mundial, Jonathan Edwards. 1703. Quando, em 1727, na mesma época desse grande avivamento dos moravianos no leste europeu, na Europa Ocidental, nesse mesmo ano, Jonathan Edwards estava sendo ordenado a pastor. Quando em 1733 a 1737, na Nova Inglaterra, hoje os Estados Unidos da América, Nova Jersey, aquela região, houve outro grande avivamento. Um grande avivamento, um derramamento do Espírito Santo, onde Deus levantou Jonathan Edwards como precursor, pregador do Evangelho nos Estados Unidos da América hoje. Então, nesse ano de 1733 a 1737, houve esse derramado Espírito Santo agora, 10 anos após o grande mover, o derramamento do Espírito Santo na Europa Ocidental. 10 anos após, o Espírito Santo derrama do seu Espírito na Nova Inglaterra, os Estados Unidos da América hoje, através de Jonathan Edwards. Quem conhece a história da igreja sabe o que eu estou falando. Não vou detalhar aqui, estou contando partículas separado por causa do nosso tempo. Grande avivamento. Como que deu-se esse grande avivamento na Nova Inglaterra, hoje Estados Unidos da América? Como que aconteceu? Primeira coisa para um grande avivamento, sabe o que é? Encher a igreja de músicos famosos e pregadores famosos.
O grande avivamento, ele começa primeiramente. Queremos um avivamento? Isso é o que acontece hoje. Queremos um avivamento na igreja. Queremos um avivamento nacional. Queremos um avivamento mundial. Primeira coisa que vamos fazer, convide os pregadores mais conhecidos da nação, os cantores mais conhecidos, encha. Arrume o melhor som que tem na cidade e vamos cantar e som de guitarra e traga juventude. Os jovens são mais fáceis de ser manipulados. Traga os jovens. E ao som de guitarras e bateria, o povo entra em transe. Você vê uma multidão de pessoas saltando e pulando. No Rock in Rio a mesma coisa. No Rock in Rio a mesma coisa. A pessoa sai de lá doido para fazer alguma coisa. Não para Deus, mas lá. Então no movimento cristão é assim. Não é assim quando nós ouvimos uma canção aqui, olha que canções lindas que nós ouvimos nesta noite. Quando você ouve essa canção, principalmente, eu gosto muito dela, essa última aqui que fala sobre missões. Não dá vontade de você sair correndo para missões. Mas depois que passa a música, você já não tem mais vontade. Não é assim? Na hora que você canta junto com o Agape Worship aqui, essa música, você chora. E você diz para você mesmo naquela hora, no final do culto, eu vou procurar o pastor e eu quero que ele me envie para a missão. Aí termina o culto, aí vai esfriando, aí pensa assim, sabe de uma coisa, eu vou pensar melhor. Vou pensar melhor. Então essas músicas leva-nos. E nesse momento você fica doido, você tira os sapatos, como fizeram no Brasil, e levanta, eu vou para a missão. Dias atrás, estava comentando lá em casa ainda, a respeito de missões. E uns positivos, outros negativos. Aí hoje aqui, na hora da música, eu ouvi a Adeliana aqui tão empolgada, tão animada, tão chorando. Eu falei, será que ela mudou de ideia? Pelo menos na hora da música ela está empolgada. Eu acho que já deve ter passado já. Mas na hora da música eu vi ela chorando, alegre. Eu falei, Deus está tocando. Ela deve estar lembrando do que nós conversamos lá em casa sobre missões. Mas eu acho que nessas horas já esfriou já. Cai em si. Então tomemos cuidado. Avivamento, eu escrevi algo, avivamento. O primeiro passo para o avivamento é oração. Avivamento, eu escrevi uma frase assim, avivamento sem oração é apenas um movimento. O primeiro passo para o avivamento é oração. Não existe avivamento sem oração. Aí a pessoa, ele ouve uma música como essa, ele quer ir para a missão, mas ele nem orar, ele ora. Como que vai para a missão se não ora? Todo avivamento, verdadeiro avivamento, ele vinha através de orações. Sabe esse movimento moraviano aqui, os morávios que eu citei para vocês aqui? Sabe como que aconteceu esse derramamento do Espírito Santo, esse avivamento de milhares de pessoas se converterem, de 2 jovens e ser escravo numa ilha para evangelizar 2.000 escravos? Sabe como que deu-se? 24 horas de oração. 7 dias por semana. 365 dias por ano. Sabe quanto tempo eles fizeram esse período de oração? 24 horas de oração, todos os dias, toda semana, 365 dias por ano. Sabe durante quanto tempo eles fizeram essa oração? Tente, chute. A não ser que você conheça a história. Quantos anos? Quantos anos que eles oraram por avivamento? Não faz nem ideia. Quando nós oramos por avivamento na Coreia do Sul, bem mais recente, Coreia do Sul, eu conheço a igreja. Não sei se é ainda, mas até dias atrás era a maior igreja do mundo. Eu estive lá nos 3 cultos. A igreja se posicionou para orar para o avivamento vir sobre a Coreia.
Eles oraram durante um mês. E um grupo de irmãos chegaram e disseram, não vamos orar mais não, porque já faz um mês e nada aconteceu. Mas a parte maior da igreja disse, não, vamos continuar orando, e continuaram. E a igreja na Coreia se tornou a maior igreja do mundo. Quantos anos os irmãos, a igreja, melhor dizendo, os moravianos, oraram para esse avivamento? 100 anos. 100 anos para o derramamento do Espírito Santo. 24 horas por dia. 24 horas por dia. Esse povo orava para o avivamento. Aí a pessoa nem ora. Nem ora. Ele ouve uma música como essa e ele já quer ir para a missão. Entra em transe. E sai dizendo, esse é o avivamento na minha vida, o derramamento. O avivamento começa na oração. Oração. Esse avivamento. Jonathan Edwards, a mesma coisa, igreja orando. Igreja orando. E o derramamento veio do Espírito Santo. Como que nós podemos saber que era avivamento? Porque houve salvação de almas, mudou a cidade, mudou a nação. Século XV, século XVI, século XVII, o avivamento mundial. O avivamento na Rua Azusa, nos Estados Unidos. Marcado e conhecido, principalmente no meio pentecostal. Movimentos moravianos, dentro do movimento reformado. Então nós vimos que o avivamento, a causa do verdadeiro avivamento é através da oração. Semana passada retrasada, né? Passada retrasada, nós tivemos aqui na igreja uma semana de oração, lembra-se disso? Fizemos aqui uma semana de oração, de segunda a sexta-feira, orando aqui na igreja. E tivemos até uma boa frequência de pessoas aqui orando. Quando chegamos aqui no domingo, essa campanha de oração terminou na sexta, e no domingo nós fizemos um dia de jejum total, sem pôr nada na boca. Lembra-se disso? Domingo passado. Chegamos na igreja aqui, notava que tinha irmão que já queria pegar anjo pelas pernas, pelas asas, ou de qualquer forma, queria pegar. Por quê? Porque a oração te leva. Não é assim? Você sobe para cantar, você sobe mais leve, você sobe para pregar, você sobe mais leve. Passou a semana de oração. Continua ainda? Continua ou vieram mais cansados para a igreja? Vê o que a oração causa? A oração causa, chega na igreja, o povo já quer pular, já quer gritar, já quer profetizar. Aí para a oração, volta ao normal. O avivamento, ele tem que começar em nós. Esse é o avivamento. Entendo isso, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, como diz o nordestino, pelo amor de Jesus Cristo, entenda isso. Avivamento é conversão de almas. Avivamento é através da oração. Se você não ora, meu irmão, me perdoa dizer, você não tem uma vida avivada. Não tem. Se não ora, nem se iluda. Nem se iluda. Não tem como ser avivado sem orar. Precisa de oração. Precisa de oração. Agora, orar é difícil. E eu até escrevi falando, quer conhecer, quer ver a credibilidade de Deus, venha um culto de oração. Quer ver a credibilidade de Deus, venha ao culto de oração. Agora, quer ver a credibilidade do homem, venha num culto de domingo à noite. Então, o avivamento, ele vem através da oração. Da oração. Agora, o que nós confundimos, o que nós distorcemos é que não há avivamento se não houver profecia, línguas estranhas, ou gente batendo palma, ou gente pulando. Isso não é sinônimo exatamente de avivamento.
Tem muita gente que não ora, tem muita gente com problema, tem muita gente em pecado, que estão pulando, gritando, falando em línguas estranhas. Veja a igreja reformada. A igreja reformada, que é diferente. As igrejas, muitos reformadores que nem acreditam no derramamento do Espírito Santo, no falar em línguas estranhas, melhor dizendo. Nem acreditam no falar em línguas estranhas. Você vai à igreja deles, é silêncio, porque não acreditam, discordam de nós, pentecostais, do falar em línguas estranhas. Aí olhamos para eles e dizemos assim, essa igreja aqui é uma igreja que não é avivada, não tem avivamento. Se nós partimos do pressuposto que o avivamento é o barulho, é línguas estranhas, sim. Mas não é isso. O avivamento é a oração, é conversões de almas. Conversões de almas. Igrejas que se levantaram em grandes avivamentos, que nem línguas estranhas falavam, mas conversões em massas de pessoas. Isso é avivamento. Então entenda, se você vem a um culto e não há ninguém batendo palma na hora da pregação ou da música, a não ser que você manda, alguns quando não vê, manda, né? Se ninguém bater palma, se ninguém pular, se ninguém falar em línguas estranhas, não diga que não há avivamento. Não diga. Não se engane. Hoje o culto não estava avivado. Por que não estava avivado? Porque ninguém falou em língua, ninguém profetizou, ninguém pulou. Avivamento é o crescimento da igreja. Crescimento. Podemos dizer o seguinte, o Brasil já vivenciou um grande avivamento, derramamento do Espírito Santo. Eu posso dizer que em partes, mas não na sua plenitude. Não, na sua plenitude. Se eu disser que não houve um grande avivamento no Brasil, estaria equivocado, porque a igreja brasileira é uma das maiores igrejas, ou se não for a maior igreja do mundo. Mas dizer aquele avivamento na sua plenitude, aquele derramamento do Espírito na sua plenitude, como na Rua Azusa, como na Europa Ocidental, como na Nova Inglaterra, não. E é isso que as autoridades eclesiásticas hoje vêm orando para que venha esse avivamento. E aí vem o perigo e o cuidado de que tipo de avivamento. E quando pergunto, você crê que antes do arrebatamento da igreja vai haver um grande avivamento? Eu creio. Agora, se esse avivamento, ele é como o avivamento de Atos dos Apóstolos, eu já não posso afirmar. Eu sou da opinião que haverá um grande mover de Deus antes do arrebatamento da igreja, mas acompanhado de muitas heresias. De muitas heresias. Outra coisa, o avivamento ele vinha sempre após perseguição. Sempre após perseguição. Observa os relatos históricos, bíblicos. Sempre quando havia um derramar do Espírito Santo, podia observar que era uma perseguição que levou ao aquebrantamento da igreja. Perseguição. Aí quando olhamos para o Brasil, que perseguição que o Brasil está sofrendo para dizer que está o grande avivamento, derramamento espiritual? Que perseguição que nós observamos? Nós observamos no Brasil uma igreja acomodada, dormente. E Deus vai sacudir. E quando começar a perseguição, aí vem o avivamento. Porque aí leva, as pessoas vão aos pés de Jesus. Quem realmente for crente, vai aos pés de Jesus. Quem não é, desvia da igreja. Cede às pressões. Então esse é o cuidado que nós devemos ter. Esse é o cuidado que nós devemos ter. O avivamento, ele vem através da oração. E nós precisamos orar. Precisamos orar. Quando a igreja se coloca em oração, vem o mover do Espírito Santo. Vem.
Quando uma reunião, ele não vem acompanhado de línguas estranhas, profecias ou pessoas mais alteradas, não é questão que não houve um avivamento. O avivamento, ele é pessoal nosso, nós, na oração. Agora, quando nós vivemos uma vida avivada em oração, claro, nós chegamos na igreja e cantamos e pregamos, há um movimento, há uma consequência. Isso é uma consequência do avivamento, não é o avivamento. O avivamento é aquilo que eu vivo intrinsecamente, o que você vive intrinsecamente, internamente. Esse é o avivamento, porque eu orei, porque eu jejuei, então eu vivo avivado, eu estou cheio do Espírito Santo. Então quando nos reunimos aqui, a consequência é gerada, que choramos, que falamos em línguas estranhas. Mas, se isso não houver, não quer dizer que não é uma igreja avivada. Eu entrei aqui nessa noite alegre. Eu estou aqui nessa noite que corre nas minhas veias a unção do Espírito Santo. Por quê? Porque eu sinto a unção de Deus na minha vida. Independente se vão falar em línguas estranhas, não vão, isso é consequência, secundário. Para mim o que importa é o que eu estou sentindo com Deus neste momento. É isso que me importa. Não importa se vou falar em línguas ou outra coisa. Isso são resultados, consequências. Se houver isso na igreja, é glorioso. É maravilhoso isso. Porém, se não houver, glórias a Deus, porque eu vivo uma vida avivada na presença do Senhor. E isso é resultado de oração, de consagração, de jejum, para que possamos viver essa vida íntima com o Senhor nosso Deus. Uma vida íntima com Deus. O texto bíblico, ele fala a respeito de um avivamento, lá em Atos capítulo 2, acontece. Observa ali, o que o Senhor, ele quer que nós vejamos, aqui em Atos capítulo 2, é o falar em línguas estranhas? Não é isso. Não é isso. São consequências, resultados, é bom sim, é bom. Mas observa nas entrelinhas que o derramamento do Espírito Santo, o que causou lá? A gente só observa falar em línguas estranhas, mas não olhamos a multidão de pessoas se convertendo, quase 3.000 almas se converteram ao Senhor. Resultado do quê? De avivamento. Todo avivamento tem conversão de almas. Todo avivamento ele vem através de oração. A Bíblia diz que quase 120 pessoas estavam reunidas em oração, no mesmo lugar, em oração. Claro que vai vir o derramamento do Espírito Santo. Se a igreja se unir em oração, Deus vai derramar do seu Espírito Santo, ainda que demore 100 anos, como os moravianos, mas vem. Mas sem oração não pode acontecer, não vai acontecer. Não vai. E se houver algum movimento, é movimento apenas passageiro, é aquilo que acontece hoje e amanhã. Já esqueceram? Quantos movimentos desses que nós já presenciamos? E esse pastor norte-americano profetizou há 17 anos atrás, falando sobre isso, que os pastores americanos vindo para o Brasil para tentar americanizar a igreja. Ele fala muitas coisas, e eu acho interessante. E se esse grande avivamento derramado do Espírito Santo, conversão que fala, por que não existe nos Estados Unidos? Que estão pregando há 18 anos, por que não está acontecendo isso? Então nós olhamos para a Bíblia aqui, o avivamento, o derramamento do Espírito Santo começou com quase 120 pessoas reunidas. Quando o Senhor disse, ficai em Jerusalém. Sabe o que é ficar em Jerusalém? É esperar. Esperar é confiar. São passos para o derramamento do Espírito Santo. Esperar. Ficai em Jerusalém. Permaneça em Jerusalém. Até que do alto sejais revestidos de poder. É esperar. Tem gente que não quer esperar. Tem gente que ele quer sair, ele quer fazer, mas não está preparado.
precisa esperar, precisa confiar. Jerusalém, ficar em Jerusalém, o que é Jerusalém? É o nosso primeiro campo missionário, é Jerusalém. Quanta gente que não fez nada em Jerusalém e já quer sair para a missão. Primeiro campo missionário nosso é Jerusalém, a nossa igreja, a nossa casa, nosso bairro, nossa cidade. É o primeiro campo missionário. Você já fez missões já em Jerusalém? Já fez missões no seu bairro? Já fez missões na sua cidade? Não? Então faça primeiro e depois, talvez Deus te envie se você tiver uma chamada, uma promessa para ir até os confins da terra. Então nós observamos isso, o derramamento do Espírito Santo. E aqui nesse versículo bíblico aqui, é onde muitos distorcem e erram, o que eu quero explicar para vocês e concluir aqui, é onde nós vemos aqui a promessa. E recebereis o Espírito Santo. O Espírito Santo, sereis batizados. E sereis batizados com o Espírito Santo e com fogo. Esse fogo aqui não é o fogo do Espírito Santo que as pessoas pregam até agora nesse movimento lá no Brasil, lá um pregador falando, batizaram com fogo. Está errado, meu irmão. Está errado. E é pastor famoso, hermenêutica errada, teologia errada. E o povo não está nem aí com Bíblia, só querem pular, gritar, se está certo ou está errado. Está errado. Quando fala aqui batizaram com fogo, aqui é fogo do inferno. Aqui é fogo do inferno, não tem nada a ver com o fogo do Espírito Santo. E vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Leia o texto bíblico, não pegue versículo isolado, quem faz isso é seita. Leia todo o texto bíblico, veja do que está sendo falado. Fala aqui a respeito de almas que com a pá jogará no fogo, falando do fogo, de pessoas que se perdem serão lançadas no fogo. Então aqui João diz assim, aquele que crê no Senhor, que esperar no Senhor, vai ser batizado com o Espírito Santo. Mas aquele que não estiver com o Senhor, vai ser batizado, sabe com o quê? Com fogo do inferno. É isso que o texto bíblico fala. Leia o texto bíblico e veja do que está se tratando o texto bíblico aqui. Veja. Nem preciso dizer para vocês ir para o original, para a Septuaginta, e você observar do que se trata, que lá na Septuaginta fala fogo do inferno. Mas nem precisa ir lá. É só ler o texto completo e ver do que está se tratando. E aí muitos pregadores, você vai ser batizado com fogo. Eu estou fora disso. Esse tipo de fogo eu não quero, não. Eu quero ser batizado com o Espírito Santo, mas não com fogo. O fogo é para aqueles que não querem o Senhor. É isso que a Bíblia retrata, é isso que a Bíblia explica aqui. Então o avivamento ele vem, o derramamento do Espírito Santo ele vem. Mas nós precisamos do quê? Orar. Nós precisamos esperar, precisamos confiar. E o avivamento virá sobre nós. Virá. Na verdade, nós precisamos já estar avivado já. Avivado. Porque se você ora, se você jejuma, você tem uma vida avivada na presença do Senhor. Quem fica esperando avivamento, a não ser que se esteja esperando o avivamento de outro, mas preocupemos primeiro com o avivamento nosso. Às vezes eu quero tanto avivamento sobre a igreja e esqueço do avivamento sobre a minha vida. Busque o avivamento sobre a sua vida. Como? Orando. Indo aos pés do Senhor. E você vai ser cheio do Espírito Santo. Ok? Primeira coisa, não é orar para Deus derramar sobre a igreja ou sobre a nação. É sobre nós. Eu esqueço de mim mesmo, estou preocupado que o meu irmão seja cheio do Espírito Santo. Quando eu não oro, quando eu não jejuo, quando eu não consagro a minha vida, como que eu vou ser avivado? Como que eu vou ser cheio do Espírito Santo? Orando. 10 segundos na hora do almoço, quando ora ainda, quem lembra de orar, que tem gente que às vezes a fome é tanta que nem ora. Oração. Lembre-se disso. Avivamento. Não saia da igreja dizendo assim, o culto foi hoje e não teve avivado. A igreja do Senhor, ela precisa buscar esse avivamento na oração. Na oração. É aí que nós vamos ter uma igreja avivada. Você pode até sair dizendo, hoje não houve língua estranha. Ok, hoje não houve ninguém pulando em transe na igreja. Ok, mas dizer que não estava avivado, você não conhece a minha vida, eu não conheço a sua vida. Como que eu posso dizer que a igreja estava fria?
O silêncio não é sinônimo de frieza espiritual. Quantas igrejas reformadas por aí, igrejas tradicionais, cheias do Espírito Santo, só que eles é da forma deles. Mas estão ali cheios porque oram, porque consagram, porque buscam, porque ganham almas. São pessoas avivadas. E às vezes nós vemos alguém que pula, salta, grita, não ora, não jejuma, nunca ganhou uma alma para Jesus. Busquemos de Deus o verdadeiro derramar, o verdadeiro avivamento. Entenda, não estou dizendo e nem sou contra você falar línguas estranhas, profetizar. Eu creio piamente nisso. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que isso é resultado, consequência das nossas vidas avivadas. E é gostoso quando você ouve a igreja, o barulho da igreja. Sim, é gostoso, porque você vê que é um resultado. Mas quando isso não acontece, glorifique a Deus também, porque Deus está no nosso meio. Há um avivamento, ainda que não seja pleno, mas tenho certeza que muitos vivem uma vida avivada, porque tem compromisso com o Senhor na oração, no jejum. E se não tem, faça isso. Viva isso. Viva. E se vivemos em coletividade, veremos o grande mover de Deus com conversões de almas. É isso que eu busco. Quando eu oro a Deus, Senhor, manda o avivamento. Não é que fale em língua, que profetize. Quando eu oro, Senhor, manda o avivamento. É porque eu quero ver almas se convertendo. E isso é o verdadeiro avivamento. Isso é o verdadeiro avivamento. Nós damos tanta ênfase, tanta prioridade para quem profetiza, para quem fala em línguas estranhas. E às vezes uma pessoa se converte, nós estamos nem aí. Isso é um avivamento verdadeiro. Salvação de alma, conversões de almas. É a promessa do Senhor de derramar. Mas nós precisamos buscar. Vamos nos colocar em pé, por gentileza? Por favor. Busquemos as promessas de Deus. Busquemos. E eu acredito que a igreja mundial busca. Mas vigiemos também com certos movimentos por aí. E vamos buscar, e vamos orar. Vamos unir a igreja mundial buscando o avivamento, o despertar, o derramamento do Espírito Santo. E nós vamos ter certeza quando nós vemos conversões de almas, pessoas se convertendo, pessoas transformadas. Esse é o verdadeiro avivamento. Esse é o verdadeiro despertar. Verdadeiro despertar.